Gênesis capítulo 11, quero ler do versículo 1 até o versículo 6. Diz o texto bíblico: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Até aí tá bom. Irmãos, então nós vamos retomar aqui o que nós começamos a tratar no domingo anterior, na verdade nos dois últimos domingos, que eram os interesses e paixões, né? Lembra do contexto geral aqui da nossa Escola do Reino. A gente está estudando aqui sobre como descobrir, exercer, desenvolver e exercer a nossa missão como cristãos no mundo, no reino de Deus. E para isso nós falamos que era necessário, ou é necessário, que a gente conheça os recursos que nós temos. E a gente tem falado aqui sobre vários desses recursos, nossas habilidades naturais, nossas habilidades adquiridas, a nossa própria personalidade. E nesse último ponto a gente tem falado aqui sobre os nossos interesses e paixões, que também muitas vezes são chamados de hobbies. Como isso também pode ser usado no projeto do reino. Então eu sempre esqueço de mencionar aqui, né, a gente já está na aula número 17, mas vocês têm acesso, é só entrar lá no YouTube, por exemplo, Escola do Reino Oficial, digita lá, você vai cair na página onde tem todas as preleções que nós fizemos até agora dentro desse tema, como descobrir, desenvolver e exercer a sua missão no reino de Deus. Isso no seu cotidiano. Ninguém está falando de você virar um missionário, virar um pastor, nada disso. No seu cotidiano, no seu trabalho, na sua família, nas suas relações, nas suas amizades, de uma maneira simples, prática, que às vezes você pode fazer sem nem refletir ou pensar muito, ou elaborar muito. Você simplesmente incorporar a sua missão e começar a vivê-la no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então esse é o ponto, é o propósito da Escola do Reino. Então se você tem interesse de acessar as outras aulas, é só entrar lá, colocar no YouTube Escola do Reino Oficial, você vai entrar na nossa página. Ok, então voltando aqui, a gente falou sobre esse recurso especificamente, vamos terminar hoje esse recurso, depois nós vamos entrar em uma outra etapa já da nossa Escola do Reino. Esse recurso dos interesses e paixões que nós temos, dos nossos hobbies. Então, muito rapidamente, relembrando os pontos principais, o que é um hobby? Hobby é uma atividade geralmente criativa que você faz por prazer e que não se confunde com descanso, com lazer, com ócio. É uma atividade criativa. A gente deu vários exemplos, esportes, na arte, na música, na culinária, né? Tem muitas atividades que você pode fazer como hobby. E nós falamos também o seguinte, que esses hobbies, essas atividades que a gente faz por prazer, são fundamentais para a nossa saúde mental. Então, muitas pessoas hoje padecem de saúde mental e muitas vezes é por isso, porque a pessoa só trabalho, às vezes faz uma atividade de lazer, mas o lazer é limitado, o tempo. Então, todos nós precisamos de uma atividade criativa que nós façamos por prazer. Então isso faz bem para a nossa saúde mental. Primeiro ponto que nós enfatizamos. Segundo,
Porque essa atividade que você faz por prazer revela um pouco mais sobre você mesmo, sobre a sua identidade, sobre as coisas que realmente caracterizam a sua personalidade. Então, quando a gente começa a falar de missão, é importante você conhecer a você mesmo, quem você é, sua identidade, sua personalidade, e essas atividades revelam mais a respeito de você mesmo. Em terceiro lugar, essas atividades são potencialmente muito importantes para a sua missão. Esse é o ponto principal aqui. Porque quando você desenvolve essas atividades, nós falamos, o teu rendimento, a tua capacidade de aprendizado, ela aumenta, se multiplica muitas vezes, 5 vezes, 10 vezes. A tua produtividade aumenta muitas vezes, 5, 10 vezes. Então, quando você encontra uma atividade dessa, você se torna muito mais produtivo, a tua velocidade, capacidade, amplitude de aprendizado se desenvolve muito. Então, por isso, claro, vai impactar na sua vida profissional e vai impactar também na sua missão. E você não deve desprezar essas atividades, então, se você quer, no caso, tanto desenvolver a sua vida profissional, mas também desenvolver essa sua missão no reino de Deus. Então, o que eu fiz aqui, basicamente, nesses 2 domingos, incentivar vocês a descobrirem, se não sabem ainda, a pensarem, refletirem, fazerem uma listagem ali, por exemplo, dessas atividades que vocês têm prazer em fazer, gostam de fazer. Os irmãos já compartilharam algumas delas aqui para a gente ter também uma noção, ampliar o nosso repertório aí dessas atividades. Então, quem não fez isso ainda, eu recomendo, pegue o seu diário espiritual, que a gente está sempre enfatizando aqui para você ter um caderno, uma agenda, que você faz as suas anotações espirituais, as suas reflexões, meditações, né, dos seus tempos com Deus ali e tal, e também esse tipo de coisa. Você coloca lá as atividades que você entende que são hobbies, fazendo essa diferenciação. Não é descanso, não é ócio, não é lazer. Essas são coisas diferentes. Se você quer mais informações, também pode assistir as aulas anteriores lá no YouTube. Tá, hoje, especificamente, então, eu quero terminar esse tópico dizendo o que você deve fazer agora após descobrir os seus hobbies ou essas atividades que você tem interesse e prazer em fazer. O que você deve fazer após? Então, esse é o nosso foco. Primeiro, descobriu? Então, o que você deve fazer? Alguém chuta? Praticar, exatamente. Desenvolver. E isso, ó, sem medo, sem culpa, desenvolva sem medo, sem culpa, porque às vezes a pessoa fica assim, não, eu tenho prazer em fazer isso, então é uma coisa que eu não devo fazer, né? Fica com culpa de fazer, como se isso fosse você deixar de fazer coisas sérias, né? Mas não pense dessa forma, tá? Não pense dessa forma, desenvolva sem culpa, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas isso não vai me levar para lugar nenhum. Vou perder tempo, vai ter outras coisas. Exatamente, tem coisa séria para fazer, isso não vai me levar para lugar nenhum. Então veja, se você cair doente numa cama, se você for acometido por depressão, se você for acometido por ansiedade, por pânico, por estresse crônico, por síndrome de burnout, aí é que você não vai chegar em lugar nenhum. Entendeu? Então, você tem que pensar em primeiro lugar que o seu organismo precisa disso para ter um rendimento saudável em todas as coisas. Então, tire isso da sua cabeça, que isso não vai levar para lugar nenhum, isso aí é perder tempo, etc. Mas, em segundo lugar, você vai chegar sim. Se fosse só uma questão de saúde, já valeria a pena, mas você vai chegar sim. Veja, as melhores universidades do mundo, quando elas estão fazendo recrutamento, uma das perguntas chaves que eles fazem é o seguinte: se o estudante, a pessoa, realiza atividades extracurriculares. O que significa essa palavra? Atividades extracurriculares. O que é isso? Extracurriculares quer dizer fora do currículo.
Fora do currículo quer dizer o quê? Que tipo de atividades são essas? Outras atividades, se a pessoa está envolvida em algum trabalho social, de repente, se a pessoa tem uma atividade que não faz parte do currículo da escola, mas que ela desenvolve, tipo tocar um instrumento, tipo ser um desportista, qualquer atividade extracurricular. Por que eles perguntam isso? No recrutamento, veja bem. E eu estou falando das universidades mais importantes do mundo, porque eles sabem que as pessoas que estão envolvidas em atividades extracurriculares, elas não fazem porque elas são obrigadas. Elas fazem por quê? Porque elas querem, porque elas gostam. E essa pessoa, ela vai ter mais rendimento acadêmico, ela vai ter mais criatividade, ela vai ser mais saudável e, consequentemente, muito provavelmente, ela vai ter mais sucesso profissional do que as outras. E isso vai trazer retorno para o nome da universidade. Então veja como funcionam as coisas. Eles se preocupam com isso porque eles sabem que as pessoas que se envolvem em atividades extracurriculares desenvolvem atividades por prazer, geralmente, estatisticamente, elas são muito mais bem-sucedidas do que as outras. E por isso eles consideram isso. Isso fora, né? Aqui no Brasil não tem que eu saiba nesses recrutamentos de vestibular, tal, esse tipo de coisa. Tá? Por quê? Porque está atrasado em relação a essas melhores universidades do mundo. Então veja, isso não tem nada a ver, eu não vou chegar em lugar nenhum com isso. Pelo contrário, provavelmente a pessoa que se envolve nessas atividades é que vai chegar mais longe. Mesmo que num primeiro momento a pessoa possa imaginar, mas isso não tem nada a ver com a minha área profissional, não tem nada a ver com o curso que eu vou seguir, ou sei lá, o trabalho que eu vou fazer. Porque tem, vai ter. Então, tire essa primeira objeção que pode surgir na sua cabeça. Não vou desenvolver isso, não vou gastar tempo com isso. Isso aí é um erro você pensar dessa forma. Então, desenvolva sem culpa, sem medo, reserve um espaço na sua agenda para você ter tempo de realizar essa atividade. Tá? Não fazer isso é um erro bastante básico e amador, digamos assim, de produtividade. A pessoa acha que ela vai produzir menos naquilo que ela precisa fazer quando ela gasta tempo com outras coisas. E, na verdade, isso é um erro básico porque em qualquer área, seja no esporte, existe o que eles chamam de overtraining. O que é overtraining? Vocês que sabem inglês aí, o que é overtraining? É comum se falar isso no esporte, que é a pessoa treinar mais do que ela deveria. Ela acha na cabeça dela que se ela treinar mais, ela vai conseguir mais resultado. E é o contrário. Se ela passar de um certo limite de treino, vai prejudicar ela. E ela vai ter um rendimento menor. E eu já experimentei isso várias vezes, né? Porque eu fui atleta durante 8 anos da minha vida, eu era atleta, treinava todos os dias religiosamente, 2, 3, 4 horas por dia, durante um bom tempo da minha vida. E eu já experimentei isso, porque às vezes o atleta ele quer, não, eu quero ganhar medalha, eu quero ir para o campeonato tal. E aí você começa a treinar mais, aí o técnico chega para você, não faça isso, treine só isso aqui. Aí você quer, daí você treina até escondido, né? Você treina em casa, você treina em outro lugar. Aí quando chega na competição, quando chega lá, você não sei o que está acontecendo. Aí o técnico descobre o que você fez, né? E aí você tem um problema de overtraining. Mas isso pode acontecer no estudo. Eu costumo dizer para os meus alunos, agora eu vou estudar para o vestibular, o cara começa a estudar, não, vou estudar 6 horas por dia. Eu falo, não faça isso. Não faça isso porque você vai ter um problema. E muitas vezes o aluno não acredita. Eu falo sempre o seguinte, reserve o tempo de lazer, reserve o tempo, você toca violão? Reserve o tempo para tocar violão. A longo prazo, né, nos estudos, você vai ter um rendimento maior do que aquele que fica lá bitolado só fazendo aquilo. Mas também tem o overworking, né? Que é a pessoa trabalhar e achar que ao longo do tempo ela vai ter um resultado melhor. Falso. Mesma coisa, a pessoa precisa de descanso,
de ócio, a criatividade vem quando você está lá na rede, né, sem fazer nada, né, pensando no nada. E também essas atividades que a gente está chamando de hobbies. Então, tire esses mitos da sua cabeça, essa culpa. Não posso fazer isso porque não estou produzindo, porque vou ganhar menos dinheiro. Não, isso aí é investimento inteligente num prazo maior para a sua produtividade, para o seu rendimento. E você vai colher esses frutos mais adiante. Tá? Então, primeiro ponto aqui, depois de descobrir então esses hobbies, fazer o levantamento, o que você vai fazer? Desenvolver, coloca na tua agenda. Ache um espacinho na tua agenda para você fazer aquilo que você gosta. Você não vai se arrepender a longo prazo. Explica para a mulher que você vai pescar final de semana e vai curtir seu hobby. Tem que haver uma comunicação, tá? Porque às vezes as pessoas podem não entender. É claro que se você dedicar um tempo demais para uma determinada coisa e deixar de fazer muitas outras coisas que são obrigações, você vai ter outros problemas. Não é isso que está sendo sugerido. O que está sendo sugerido muitas vezes a pessoa não reserva tempo nenhum. E aí é problema. Você tem que reservar um tempo razoável para você fazer essas coisas. Tem que se comunicar com a sua família, né, com seus pais, com a sua esposa, com o seu marido. Se perguntarem para você, mas por que você está fazendo isso? Você fala assim, eu estou investindo na minha produtividade e no meu lado profissional. Se você não sabe o que significa overworking, aí você fala para sua esposa isso. Quando você trabalha e começa a diminuir o teu rendimento no trabalho. E eu estou fazendo isso para recuperar esse rendimento e trazer mais recursos para dentro de casa. Ela vai ficar pensando nisso que você está falando. Tá? Mas o raciocínio é esse. Então tem que ter uma comunicação, claro, para explicar, para as pessoas entenderem, né, que cada um precisa do seu tempo. Não é só o marido, a esposa também precisa. Né? E às vezes o problema maior está no lado feminino. Porque o lado feminino, muitas vezes, é que tem essa tendência de trabalhar, não parar nunca e não reservar nenhum momento de lazer ou nenhum momento para desenvolver uma atividade dessa, porque tem que cuidar dos filhos, porque tem que fazer isso, tem que trabalhar, tem que... E aí a conta chega, como eu disse, mais à frente. Então é preciso reservar também, principalmente, eu diria, as mulheres, porque os homens... já é mais comum eles fazerem, eu vou ver meu futebol e o mundo pode acabar e eu vou ver o meu futebol. Né? E aí ele vai ver o seu futebol, né? Por exemplo, vai ter o lazer dele. Mas às vezes também o que acontece, os homens têm o lazer, mas não têm o hobby, que é uma atividade criativa que ele desenvolve. Só lazer também não é a mesma coisa que hobby. Então por isso tem todas essas sutilezas aí que a gente já comentou. Então, em primeiro lugar, desenvolva sem medo, sem culpa. Segundo lugar, e aqui está o pulo do gato. A partir do momento que você já sabe quais são essas atividades que você faz com prazer, que você gosta de fazer, encontre uma comunidade que goste de fazer a mesma coisa. Encontre e se integre a uma comunidade com esse mesmo interesse. E eu vou repetir, aqui está o pulo do gato. Por que que esse é o grande segredo? Você quer realmente levar o seu hobby, aquilo que você gosta de fazer, tem prazer, para um outro nível e, consequentemente, a sua vida para um outro nível, você encontre uma comunidade que já existe, muito provavelmente já existe, e que faz exatamente a mesma coisa que você gosta de fazer. Então, por exemplo, você gosta de correr, esse é o seu hobby. Você acha que tem comunidades de pessoas que gostam de correr e correm? Sim ou não? Sim. Você gosta de pintar? Tem comunidades de pessoas que pintam e interagem entre eles, trocam ideia? Sim. Você gosta de escrever poesias? Será que tem comunidade de pessoas que escrevem poesias? O que você acha? Claro, tem a comunidade dos poetas conhecidos, eles se comunicam entre eles, é uma comunidade.
mas e se eu sou um poeta de fundo de quintal lá que faça minhas poesias? Será que tem uma comunidade para mim, que eu não sou um anônimo? Será que tem? O que vocês acham? Experimenta. Coloca lá no Google, você não vai ver se não vai pipocar lá de comunidade de anônimos exatamente igual a você que fazem isso. Pessoa dança. Tem comunidade de pessoas que se juntam para praticar dança, desenvolver essa parte, né? Eu não sei se vocês já viram, mas eu gosto de assistir às vezes lá no YouTube, coloco lá na Califórnia que tem muito, né, esses grupos de dança, né, e se juntam e gravam os vídeos lá deles fazendo aquelas danças, acho muito interessante, muito legal. E ali é só os melhores, né? Então tem também, tocar instrumentos tem e por aí vai. Então veja, se você se integrar, começar a participar de uma comunidade, que já é um outro nível do desenvolvimento do seu hobby, você vai perceber algumas coisas. Você vai ter mais motivação ainda do que você já tinha fazendo ele. Você vai ter mais aprendizado do que você já tinha. Você vai ter objetivos, os seus objetivos vão ser ampliados e também as aplicações do seu hobby vão também se ampliar. Você vai mudar literalmente de nível, de grau de desenvolvimento desse hobby. Você vai começar a vislumbrar, através dessa experiência, como esse hobby vai te ajuda profissionalmente. Você vai começar a enxergar isso. Se você não enxergava, quando você se juntar numa comunidade, você vai começar a enxergar as possibilidades profissionais que esse hobby te dá, ou seja, de ganhar dinheiro com ele. Você vai começar a vislumbrar quando você se juntar numa comunidade, se você ainda não está vislumbrando. E você também vai começar a ampliar a sua visão e o seu potencial missional, ou seja, de como esse hobby pode influenciar, impactar, impulsionar a sua missão como cristão no reino de Deus. Tudo isso vai acontecer se você der esse passo, que é o passo que a maioria não dá, que é você encontrar e se integrar numa comunidade de pessoas que gostam de fazer isso e estão praticando isso conjuntamente. Então você quer que o seu hobby seja mais do que um passatempo e que tenha desdobramentos profissionais na sua missão? Simples. Encontre uma comunidade, se junte a ela. Esse é o caminho. Então, dando um exemplo pessoal para vocês entenderem como isso funciona. Como eu disse, durante um bom tempo, anos da minha vida, eu praticava atletismo, esse era o esporte que eu fazia, né? O André também fez muito tempo, nós fomos da mesma equipe há algum tempo, equipes diferentes durante outro tempo, mas nós tivemos um tempo, tanto eu quanto ele, momentos em que nós estávamos praticando sozinhos e momentos que nós estávamos integrados numa comunidade, que no caso do esporte ali a gente chama de equipe. E tanto ele que está aqui quanto eu posso testemunhar que quando nós estávamos sozinhos era completamente diferente, o rendimento era completamente outro, as perspectivas mudavam completamente, tanto que o momento do declínio que a gente parou de praticar coincidiu com o momento que nós deixamos de integrar a comunidade, ou seja, a equipe. Por outro lado, quando nós estávamos trabalhando em equipe, treinando, participando em equipe, o nível de motivação, de rendimento, de propósito, de sentido, tudo era melhor e, consequentemente, isso acontecia, se revertia no resultado que nós tínhamos. Então, eu diria para você que a diferença de você estar sozinho e estar com a comunidade é de 0 para 100%. 0 para 100%.
E isso vale para qualquer outra atividade. Estudar, por exemplo. Você estar estudando sozinho e você estar num grupo de estudos é de 0 para 100% a diferença. Agora veja, a escola se enquadra, será, nessa comunidade? O que vocês diriam? Aparentemente, pode parecer que sim, mas a resposta é não. Não. Porque o que define essa comunidade que a gente está falando aqui? Pessoas que estão fazendo aquilo por quê? Porque gostam, por paixão, porque querem e elas se juntam para fazer aquilo. Na escola não é esse tipo de comunidade que nós temos. As pessoas não estão lá necessariamente para estudar. Vocês sabem disso, né? Porque é obrigação. Obrigação. E aí você não tem o resultado. Não tem uma mudança, né? Não tem o resultado, porque as pessoas, vamos supor assim, tem gente que está lá para estudar? Tem. Mas 80%, 70%, 80% não está lá por isso. Ou está por obrigação, ou está com outro propósito, que não é estudar. É se socializar, é conhecer outras pessoas, está lá por outras razões. Então, a grande sacada da comunidade, ia beber, não bebi, mas a grande sacada da comunidade é a seguinte: você está numa escola, você já reuniu, já fez uma peneira, só que dentro da escola você tem que achar quem? Se você quer estudar, um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo. Aí você formou a comunidade que a gente está falando aqui. Aí é o pulo do gato. Então, na universidade é a mesma coisa. Você tem uma universidade, tem um monte de pessoas lá que estão lá com N propósitos diferentes. Um está lá só para ter um diploma, outro está lá porque quer encontrar outras pessoas, outro está lá para estudar. Se você encontrar um grupo pequeno lá que tem o mesmo propósito que você, que seja estudar, aí você vai perceber essa diferença de 0 para 100% que eu estou falando aqui. E é por isso que é mais fácil, parece mais fácil você encontrar esses grupos em certas atividades criativas, como, sei lá, dança, pintura, artes em geral, esportes. Por quê? Porque essas áreas, geralmente as pessoas que estão nelas, é porque querem, né? Porque não tem nenhum grande outro tipo de retorno a não ser o próprio prazer da pessoa. Tem, né? Mas geralmente a pessoa está lá por isso. Então é mais fácil você encontrar. Então, na nossa equipe, por exemplo, a gente encontrou isso. Por quê? Porque ninguém é obrigado a praticar aquele esporte. Vai porque quer, porque tem esse objetivo. E aí todos nós estamos ali com aquele mesmo objetivo. E aí você tem a mágica exatamente aí. Oi. Tinham aqueles que ficavam à margem, que tinham outros objetivos por estar na equipe, igual uma escola. É. Se você lembra, tinha atletas, tinha rapazes que a gente conhecia, colegas, que se juntavam à equipe por causa das meninas. Então esses nunca tinham rendimento. Sempre vai ter, né? Eles sempre estavam ali, mas nunca tinham rendimento. Aquilo ali é só o contexto social deles. Porque geralmente nesse esporte aí, né, desenvolve a parte física, digamos assim, né? Então tem também um outro tipo de imã, né? Que atrai, né, os rapazes principalmente, né? E as moças também, né? Vou negar, né? Ricardo, em cima do que você estava falando, é que dependendo do grupo, você dá um salto de nível quando você, inclusive, muda de grupo. Ali a gente estava num grupo, por exemplo, no colégio estadual, que a gente treinou uns 7 anos, eu acho. A gente tinha um grupo ali de amadores, de estudantes, mas quando eu tive a oportunidade de ir para um grupo praticamente que a gente pode considerar de atletas profissionais, né? Quando eu fui treinar nos Estados Unidos, treinar com um técnico específico, os meus objetivos se ampliaram, os meus resultados, minha performance se ampliou, porque você está num grupo de excelência. Então, você está ali com um objetivo específico, então você sobe de patamar, você dá um outro salto ainda. Então, quando você muda de grupo, você tem a possibilidade ainda de... Exatamente, você encontra um grupo mais comprometido ainda com aquela atividade.
né, que quando você está numa equipe escolar, né, como era o caso do colégio estadual ali, você vai ter pessoas que não têm muito esse objetivo. Quando você muda para um grupo que realmente já não é de nível escolar, você vai ter pessoas mais comprometidas com aquela atividade. Então você também tem uma mudança de resultado. Então veja, o que foi dito aqui? Que quando você encontra o seu hobby, o seu aprendizado e a sua motivação, quando você começa a praticar essa atividade, se multiplica por 5 por 10. Quando você se junta a uma comunidade, essa atividade, o aprendizado, vai se multiplicar por 15 por 20 em relação a todas as outras coisas que você faz e que não são aquelas atividades que você faz por prazer. E veja, todas as grandes, já falei isso aqui, muitas das grandes revoluções que ocorreram na história ocorreram quando um grupo de pessoas que tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma paixão, se juntaram. Porque pode parecer fácil, mas não é tão fácil assim você conseguir esse grupo de pessoas. Hoje, talvez com as redes sociais se torne mais fácil, mas antigamente, principalmente, era muito difícil você encontrar essas pessoas. Você não ia sair perguntando na rua, né, para cada pessoa. Então não é tão simples. Mas você vê isso, por exemplo, acontecendo na Academia de Platão, que foi a primeira, digamos, universidade, vamos colocar nesses termos, que nasceu, juntaram um grupo de pessoas que tinham o mesmo objetivo e aí houve uma explosão, uma revolução. Ali podemos dizer que nasceu esse conceito de universidade que nós temos hoje, que é juntar um grupo de pessoas. Depois houve com o Liceu de Aristóteles, a mesma coisa, que Aristóteles, discípulo de Platão, e aí ele viu o que aconteceu com a Academia de Platão e ele fez melhor ainda. Mas depois você vai seguindo a história, você vê isso acontecendo no Círculo de Viena, por exemplo, no século XVI, XVII. Um grupo de pensadores se juntaram com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, e houve uma revolução que nasceu um campo de pesquisa a partir de um grupo de pessoas, assim, pequeno, relativamente pequeno, que se reuniam numa salinha. Mas porque era um grupo de pessoas com o mesmo propósito, com a mesma paixão. Eles não estavam ganhando nada para fazer isso. Eles faziam porque eles gostavam mesmo. Aconteceu semelhante depois do Círculo de Viena, aconteceu em Berlim, um outro círculo, que gerou o mesmo resultado. Depois nós vemos a escola de Frankfurt, por exemplo, mesma coisa acontecendo. Depois nós vemos a Royal Society na Inglaterra, onde nasceu a ciência, veja bem, a ciência, isso que a gente conhece como ciência hoje, que teve tanto impacto, ela nasceu de um grupo de pessoas que nem cientistas eram, porque não existia ciência. Eles eram filósofos que começaram a pensar sobre as aplicações que poderia ter alguns conhecimentos para a humanidade. E aí se juntaram, criaram uma sociedade, um grupo de pessoas, e a revolução foi tão grande que nasceu isso que a gente chama de ciência. Então, e nasceu com um grupo de pessoas que talvez vocês conheçam, um homem barbudo que andava lá pela Galiléia, pela Palestina, e juntou 12 junto com ele. Não sei se vocês já ouviram falar nesse também. Ele juntou 12 pessoas simples, alguns eram até pescadores, né? Dizem aí as más línguas, né? Pescadores e cobradores de impostos. E eles juntaram esses 12 e esses homens geraram uma revolução no primeiro século que se estende até os dias de hoje. Então veja que quando eu falo que a comunidade é o pulo do gato, é o que muda toda a coisa, muitas vezes as pessoas não acreditam até elas entrarem, realmente levarem isso a sério e fazerem isso. E talvez você se pergunte, o que tudo isso tem a ver com a Bíblia e com esse texto que nós lemos? Então agora eu vou relembrar para vocês o que o próprio texto bíblico, que Deus está dizendo aqui em Gênesis 11. Para vocês verem que isso que eu estou dizendo sobre a comunidade faz parte da ordem da criação. Ou seja, não é uma coisa restrita
a cristãos, restrita a pessoas que têm a fé cristã. É uma coisa que qualquer pessoa, independente da fé, se ela juntar um grupo de pessoas com o mesmo propósito, vai acontecer uma revolução. E elas vão fazer coisas extraordinárias. E essa revolução pode ser positiva e negativa. Eu fui no cinema duas semanas atrás e vi exatamente essa materialização disso que está acontecendo. Provavelmente você sabe, Oppenheimer e o Projeto Manhattan. Reunião dos maiores cabeças científicas, né, da época, com um propósito. Você sabe qual foi o resultado, né? Sim, e você foi sem me chamar para ir, né, para ver o filme. 3 horas de filme, meu filho, né? 3 horas de filme, acho que ele não... Bem lembrado, né? Nessa reunião, nesse grupo de pensadores e cientistas, nasceu aquilo que hoje nós conhecemos pela experiência, a própria bomba atômica que foi disparada, por exemplo, em Hiroshima, é consequência disso. Para você ver que quando as pessoas se juntam com um propósito, resultados vão haver. Podem ser positivos ou negativos, mas vão haver resultados impressionantes. E olha o que diz então Gênesis 11:6. E disse o Senhor, isso é Deus dizendo, eis que o povo é o quê? Um. E todos têm a mesma língua. Quando ele fala assim, o povo é um, ele está falando da mentalidade. Todos estão com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, perseguindo a mesma coisa. Todos têm a mesma língua. E isso é o que começaram a fazer, edificar a torre. E olha o que Deus disse a respeito desse povo. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus dizendo a respeito desse povo, tudo o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir fazer. E você lembra o que eles estavam querendo fazer? Construir uma torre que chegasse no céu. Isso tem que ser entendido figuradamente. Isso quer dizer construir um império humano que rivalizasse com o próprio Deus. Quer dizer, um intento terrível. Mas Deus está dizendo aqui que eles vão conseguir. Talvez não se igualar a Deus, né? Mas vão conseguir construir um império humano em que eles vão ter o domínio, só não um domínio maior do que Deus. E aí que vem a sequência do texto. Deus fala, desçamos e confundamos. Como Deus rompeu essa unidade? Dividindo as línguas. E eles não se entendiam mais. E aí eles não tinham mais a unidade. Deus teve que intervir para impedir que essa unidade humana levassem todos eles a concluírem o propósito que eles tinham. Mas veja como isso destaca o poder da comunidade. Você encontrar um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo. Esse grupo será capaz, pode ter certeza disso, de fazer coisas extraordinárias. Interessante que a gente pensa em Lúcifer, a gente pensa de uma maneira solo, né, individual. Mas Lúcifer tinha uma unidade em torno dele. Ele tinha um grupo que tinha um intento. Né? E a gente não pensa num terço dos anjos que estavam com ele. Então essa unidade tentou rivalizar Deus. Tudo começou lá. Exato, ele não estava sozinho. Então, queridos, a gente está falando aqui de hobbies, de paixões, de interesses, e tudo isso tem muito a ver, apesar de muitas vezes as pessoas não perceberem, com a missão do reino de Deus. Porque se você encontrar esses hobbies, começar a desenvolver, se juntar a uma comunidade, daí você já vai perceber as potencialidades profissionais que isso vai trazer para a sua vida. Você pode ficar só aí.
Mas você pode também pensar assim, e quais são as potencialidades para a minha missão? São praticamente infinitas. E às vezes as pessoas não percebem que a maneira mais eficiente de você influenciar as pessoas para o reino de Deus, impactar as pessoas, é indiretamente. Não é diretamente. Não é você chegar assim e falar assim, ó, fulano, eu quero passar aqui a história bíblica para você, contar toda a história de Jesus, o que ele fez. Isso é você fazer diretamente. Tem o seu lugar também para fazer isso. Só que fazer indiretamente seria como? Você tem um hobby, uma atividade que você gosta de fazer? Você se juntou a uma comunidade? No momento que você se junta a essa comunidade, você já está a influenciando. E ela já está influenciando você. Por quê? Porque você tem valores, você tem pensamentos, a tua vida é regida por um princípio, por um valor. E você, quando começa a conviver com outras pessoas com um propósito, você não consegue ocultar esse princípio que rege a sua vida. Ele vai se manifestar de todas as formas, a todo momento, à medida que você vai fazendo. E, eventualmente, você vai até ter que explicar e dar as razões por que você faz isso, você faz aquilo, porque você... E aí você já está influenciando as pessoas indiretamente, que tem, acredite, muito mais força do que influenciar diretamente. Porque quando você tenta influenciar diretamente, você está tentando, as pessoas entendem isso como você querendo forçar nelas aquilo que você acredita. Fazer com que elas acreditem naquilo que você acredita. E aí a pessoa já cria uma barreira, um muro e se afasta. Agora, quando você está simplesmente expressando os seus valores, aquilo que você segue, aquilo que você vive, você está, na verdade, compartilhando com a pessoa aquilo que você é e vive. E aí a pessoa ela não se fecha, ela se abre. Ela acha interessante, ela quer saber mais, e cada vez ela quer saber mais sobre aquilo. Porque você não está impondo a sua crença a ela, você simplesmente está mostrando como você vive. E eventualmente ela vai vendo e vai querendo saber mais, e você vai externando cada vez mais, e você vai atingindo o seu objetivo. Então, muitas vezes as pessoas não entendem que na missão do reino de Deus, o resultado é muito maior quando você se integra numa atividade que você faz bem ou que você gosta de fazer, se junta a uma comunidade, coloca os seus valores naquela atividade e isso começa a ser espalhado para todas as pessoas. Então, a gente não pode subestimar essas atividades que nós chamamos de hobbies. Você pode perguntar assim, para a gente terminar, Ricardo, tá, e se eu me juntar a uma comunidade dessa, o que acontece lá? O que vai acontecer exatamente? Simples. Se você se juntar nessa atividade, nessa comunidade, você vai encontrar lá pessoas que estão abaixo de você no conhecimento dessa atividade. Você sabe mais do que elas, em outras palavras. Elas também gostam, mas você sabe mais do que elas. O que você vai fazer com essas pessoas? Adivinha? Você vai ajudar essas pessoas. Nessa atividade que você gosta e que elas gostam também, só que elas sabem menos do que você. Então é isso que você vai encontrar lá. Pessoas que sabem menos do que você. Você vai encontrar o que mais lá? Pessoas que sabem mais do que você. E adivinha o que vai acontecer? Elas vão te ajudar. Você vai aprender com elas. E você vai encontrar um terceiro nível de pessoas que é aquelas que sabem mais ou menos. Igual. E aí como é que vai ser? Vocês vão aprender juntos. Então você vai encontrar pessoas que sabem a mesma coisa que você, mas no mesmo nível, vocês vão aprender juntos.
Lá vai ter pessoas que sabem mais, que vão estar aprendendo juntos, ensinando vocês. E vai ter pessoas que sabem menos, que vão estar aprendendo juntos, que você vai ajudar elas. Percebe como você entra no universo do amor? Você começa a ajudar pessoas, você começa a ser ajudado por pessoas, você começa a aprender e crescer junto com pessoas. Esse é o sentido de comunidade. Comunidade nada mais é do que isso. Pessoas que você ajuda, pessoas que você vai recorrer à ajuda e vão te ajudar, e pessoas que você vai crescer e caminhar junto com elas. É isso que você vai encontrar na comunidade, é a síntese de comunidade. E para a gente terminar, onde você encontra essas comunidades, né? Já demos algumas sugestões aqui. Antes eram meios físicos, né? As pessoas se reuniam em lugares, tinha clubes de leitura. Hoje em dia o meio virtual acontece bastante assim. Então, primeiro, você pode... Na maioria dos municípios tem muitos programas que as pessoas nem sabem que existem, né, de atividades desse tipo. Então você pode começar a se interessar em ver, dar uma olhada no seu município, onde você mora, no seu bairro, quais as atividades que aquele município oferece. Você vai encontrar atividades esportivas, de graça eu estou falando, começando pelas de graça, porque tem as pagas também. Esportivas, artísticas, né, de todo tipo, você vai encontrar. Só que, é claro, você pode não encontrar aquelas atividades específicas que você tem interesse. Então, aí você vai ter que fazer uma pesquisa, entra lá, começa a procurar comunidades, entra no Facebook, entra no Google. Muita gente não sabe que o próprio WhatsApp, você pode colocar comunidades WhatsApp no Google e você consegue entrar pelo Google em comunidades, que você entra no WhatsApp dessas comunidades, pelo Google. E você vai encontrar lá uma lista imensa de comunidades de todo tipo, que você consegue cair diretamente no WhatsApp dessas comunidades, se você não sabe que existe esse sistema. Tá? Pode colocar lá, comunidades, WhatsApp, ou no Facebook, né? Que tem também comunidades também. Tudo isso são canais para você conseguir encontrar e se conectar com pessoas que têm mesmos interesses do que vocês. Vocês vão ter essa experiência de crescimento. Uma das coisas, Ricardo, só importantes que eu senti, que eu experimentei, né, fazendo parte de algumas comunidades, que é uma coisa que muitas vezes a gente não recebe das pessoas que a gente convive, que não tem mesma paixão, não conhece o tema, né, que a gente gosta, é uma validação, né? É um feedback positivo, é uma motivação, um incentivo. Você não é julgado, você não, né, você compartilha o seu conhecimento e você é acolhido, né, e é incentivado, você tem um reforço positivo. Isso aí é fundamental para a gente continuar desenvolvendo esse interesse. Exatamente, é isso que mantém viva a chama e o crescimento constante. É diferente o caso da comunidade igreja? Não, os princípios gerais são os mesmos. A igreja é uma comunidade que procura manter acesa uma chama específica, um conhecimento específico, uma fé específica. Se você se afasta dessa comunidade, você pode ter certeza absoluta que o resultado é o mesmo do que você começar a fazer uma atividade sozinho, como eu e o André começamos a fazer, e de repente você parou. Aquilo vai desaparecendo, as conexões mentais vão desfazendo e chega um momento que você simplesmente para. Tá? Então, no caso de uma comunidade como a igreja, é a mesma coisa. Então, vários níveis de desenvolvimento da sua missão, vocês aprenderam hoje. Encontrar os seus hobbies, as atividades que vocês têm interesse e paixão, encontrar essas comunidades. Tem um outro nível ainda. Tem um outro nível. Quando você encontra essa comunidade, lembra que muitas vezes tem comunidades dentro das comunidades. Você encontrar dentro dessa comunidade
pessoas que têm essa paixão e têm a mesma fé que você. Aí é o último nível. Quando você encontrar isso, aí, como é que eu posso descrever o que vai acontecer? Aí você chegou no ápice do desenvolvimento da sua missão. Você vai chegar, né? Porque aí você encontrou pessoas que têm a mesma paixão que você, estão desenvolvendo essa paixão e estão querendo aplicar essa paixão para a missão no reino de Deus. Aí você fala, Ricardo, é fácil encontrar essas comunidades? Não, aí já começa a complicar. E esse é um dos propósitos dessa escola do reino. É criar uma plataforma para que essas comunidades possam existir. Essas pessoas que se unem pelas suas paixões também possam se unir pela missão, porque quando isso acontecer, acontece aquilo que se foi dito ali em Atos, né, que o cachorro também está interessado, né, na missão. Ele tem uma coleirinha, né? Pelo jeito ele fugiu de alguma casa. Então, concluindo aqui, como eu dizia, quando a gente conseguir atingir esse patamar, aí acontece aquilo que estava dito no livro de Atos. Esses homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Porque eles estavam juntos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Aquilo que aconteceu na Torre de Babel, ao contrário, aconteceu no livro de Atos, do lado divino. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Então, incentivo vocês a encontrarem também essas comunidades. A partir do próximo domingo, então, a gente vai passar para uma outra etapa. A partir de todos os recursos que a gente levantou, a gente vai começar a pensar, refletir sobre como delimitar a missão agora, a partir da minha personalidade, meus recursos, minha história de vida e também as minhas paixões e meus interesses. Ok?